seria um convite, meu querido professor Suano, à direita para se mobilizar, sim, diante das adversidades? Lembrando que a gente sabe que o mundo é injusto, o mundo é cruel, tudo é difícil, acordar cedo é difícil, trabalhar, opinar, entender o que está acontecendo no país, tudo isso é muito difícil. Mas é dentro dessas adversidades que existe a possibilidade do florescimento de uma série de organizações de direita, de empresas que tragam princípios conservadores, a busca pela verdade, tentam acabar com esse relativismo e com essa insanidade dos justiceiros sociais que acaba entrando no nosso cotidiano e refletindo na maneira, inclusive, como a gente interage com os nossos filhos, nas nossas famílias. Seria isso um convite a crescer dentro da diversidade? A resistência. Marco, é fantástico. Fantástica a questão que você trouxe por uma razão simples. Qual é o grande problema que a direita tem? A direita, ela age atomizada. Cada um age achando que o simples fato de cumprir ou seguir os seus valores já vai produzir uma ordem. Mas essa ordem, ela já está sendo imposta por alguém. Esse é o grande problema. Eu, por exemplo, quando eu digo que eu sou cristão... Ele é coletivo, é o contrário. Eles são coletivos, então eles agem. Mas a gente acredita em basta seguir as leis e trabalhar. Por qual razão a gente não vê manifestação da direita na rua? Porque a direita está trabalhando. Está trabalhando curtindo. Agora é com medo, mas antes, quando a gente não tinha esse medo, porque está trabalhando. Ela quer trabalhar, produzir, gerar riqueza, sair da condição que está ou permanecer na condição que está, que ela é muito boa. É isso que a direita está fazendo. O que falta é ter uma direita que ela comece a trabalhar politicamente sem ficar competindo entre si. Isso nós não temos. Ou seja, isso está sendo, talvez seja a grande oportunidade para a gente construir isso agora. Olha que coisa curiosa, eu falei, eu sou cristão, mas eu não sou o cristão que nega os prazeres da carne, não. Muito pelo contrário, nem a Gesiane, mas que é para deixar claro. Eu não nego, eu quero a ordem dos prazeres da carne. Mas muita ordem da brochura. Mas isso daí é algo que nós temos que construir a partir dos nossos valores, para a preservação dos nossos valores. Eu sempre cito esse cara, até para entender a esculhambação que a gente vive. Foi um sociólogo, e tu me perdoas caso eu esteja errado, se eu quiser sociólogo. Veja, o que ele falava? Quando estavam caindo os regimes comunistas na cortina de ferro e pelo mundo, ele escreveu um livro que dizia reflexões sobre o título é Reflexões sobre a Revolução na Europa. Ele dizia o seguinte: não existe anomia. O que é anomia na sociedade? Não tem regras. Porque se tem um grupo agindo, já tem alguém, nem que seja na porrada, estabelecendo uma regra. Ele dizia, não existe anomia, mas existe uma situação que se chama caminhando para a anomia. É esse o estado que se vive. Aí ele falou assim, quando que se caminha para a anomia? Que a regra não funcione nada. Quando as regras, instituição é uma regra de conduta, quando elas não têm mais aplicabilidade, porque as pessoas não acreditam mais nas regras, porque elas são aplicadas de acordo com o interesse daqueles que estão no poder. Como ninguém mais acredita nas regras, cada um age da forma como quer. E aquele que alcançar um cargo ou uma posição que possa utilizar melhor a interpretação das regras, ele vai utilizar elas, ou as instituições, ou as leis, em seu benefício ou do seu grupo. Mas as pessoas obedecem? As pessoas acabam obedecendo porque elas não têm, por causa do caos gerado. Exatamente, perfeito. Essa jogada do Ralph Dahrendorf, esse é o nome dele, faleceu tem uns 5, 6 anos, esclarece muito do que está acontecendo quando você quer produzir regras ou leis que se tornam vazias, porque elas são aplicadas de uma maneira, não é nem 2 pesos e 2 medidas. Se nós tivéssemos 2 pesos e 2 medidas, você saberia em que tribo você está. Se você está na tribo dos que mandam ou na tribo dos que obedecem. Aí você se comporta. O problema é que você tem apenas um peso e a medida é apresentada de acordo com aquele que interpreta ou tem poder para fazer isso. Gera o caos, você pega um princípio até básico, bíblico, divide e reina. Você gera o caos e você cria uma ordem autoritária para fingir que você está trazendo às pessoas a harmonia. E a harmonia é uma ditadura. Tem um termo científico que foi inventado por brasileiros e só o brasileiro entende a grandeza desse termo científico. É a esculhambação.
Cria-se a esculhambação no processo, porque a partir daí todo mundo vai recorrer àquele que pode interpretar a lei ou impô-la da forma que seja mais adequado. Ele se cerca dos seus amigos, os seus amigos lhe dão apoio, aí você vai dizer, são criminosos? Não tem nem como você dizer que é Aí chega o tirano e fala, vou pôr ordem nessa bagaça. Aí todo mundo fala, gente, ele tá pondo ordem, ele tá ajeitando a vida de todo mundo. Só fazer um Na verdade, ele tá tolhendo, tá te castrando, tá te transformando em servo e escravidão. E aí tem uma coisa que o Maquiavel diz, que é um sociólogo mais antigo, que ele diz o seguinte, cuidado, tem povo, oferecer a liberdade para um povo que prefere a escravidão é perigoso. E quando você se habitua e se acostuma à escravidão, você perde a noção do que é liberdade. Porque você acha que o conforto é ser escravizado por aquele tirano que supostamente te deu segurança e harmonia. Já não preciso mais complementar. Obrigado.